Nessa série de vídeos eu vou falar um pouco de uma forma mais psicanalítica, até para que vocês entendam que eu mesmo, quando coloco meus vídeos, mesmo falando de política, meio ambiente, seja lá o que for, eu não saio de uma visão espiritualizada e psicanalítica, porque é preciso esses dois para que a balança da expansão e do equilíbrio, por isso se fala, esteja em equilíbrio, esteja no caminho do meio, ou seja, seja o fiel da balança, aquilo que mantém esses dois seres mais ou menos equilibrados. Então eu sempre vou falar de uma forma psicanalítica e de uma forma espiritualizada, ou seja, falo dessa energia que habita um corpo e falo de como esse corpo reage aos impulsos externos e como esse espírito reage aos seus impulsos externos. Temos dois objetivos, embora tenha... O ideal é que a gente procure realmente esse equilíbrio, porque tanto o espírito precisa compreender as dores e os empecilhos que uma matéria tem, como a matéria precisa entender que ela só existe para que aquela energia se manifeste. Então, até essa energia precisa entender a importância da matéria estar bem para que ela possa fazer alguns trabalhos que ela se propôs a fazer quando pensou em criar esse avatar, né? Outro dia uma pessoa parece que não entendeu, porque ela falou assim: olha, eu não entendi o que você quis dizer com essa história de avatar, mas eu também não estou disposta a mudar. Então talvez ela não tenha entendido a analogia, porque realmente hoje é mais fácil para você que lida com internet entender que se você está num jogo manipulando, se é uma corrida de carros, você é aquele que está dirigindo o carro. Então tem um avatar ali dentro para você manipular e fazer com que ele entre num atalho, saia da rua, pare numa cidade, entendeu? Eu não sei o que está dentro do jogo, porque eu não jogo. Então eu não sei. Mas se for de guerra, você é aquele avatar que você está manuseando. Então ele só está operando porque você está ali manuseando para que ele empunhe o rifle, para que ele empunhe a metralhadora, ou o canhão, seja lá o que ele estiver fazendo, ou pilotando um avião, um caça. Então, ele é o avatar. No momento em que você desliga essa comunicação, ele para automaticamente de fazer. Mas acontece que aquele avatar é um pouco diferente de nós. Nós sentimos. Aliás, a gente não sabe se o avatar do jogo sente, né? Porque não olhamos para ele com... Não, ele está ali para fazer o que eu quero. E é o que a maioria faz. Então aqui, eu às vezes gasto esse tempinho para que vocês entendam, para que vocês se olhem nessa trindade. Eu tenho necessidades físicas, eu tenho que comer, tenho que tomar banho, tenho que ir ao banheiro, né? Tenho que dormir. Tenho deveres a cumprir. E tem uma programação para a qual eu fui feita. E aquela pessoa que está fazendo a programação, ele vai dizer assim: não, eu sei. Eu sei que ele precisa fazer essas coisas, mas ela está entretida ali num objetivo e às vezes se desliga dessa necessidade do outro. E aqui então eu sempre toco num assunto meio que acordando esses dois lados dentro da pessoa que você está aí me ouvindo. E aqui eu vou falar um pouco porque eu tive 2 aulas de psicanálise essa semana. E justamente o que estava falando sobre o Lacan, ele estava soltando essas coisas que tem muito a ver, não apenas com a clínica
né? Mas também com o dia a dia de vocês que assistem aí. Então, estava falando do objeto de desejo. E eu vou talvez gastar alguns vídeos, porque eu vou separar o objeto de desejo homem e mulher, o objeto de desejo, aquela conquista que você quer ter, que é carro, moto, casa, né? Ser um CEO de uma empresa, e o objeto de desejo mais voltado para o momento social. Ou seja, você deseja isso porque você deseja, ou porque nessa tá tudo na moda, todo mundo, e você, quando olha, vê aquilo como uma coisa de sucesso. Então eu preciso me adaptar a isso. Mas a gente só pode identificar essas coisas se a gente começar a se conhecer. Então vamos falar primeiro do objeto de desejo que nós não sabemos, às vezes a maioria não sabe que tem. Ela denomina, vamos dizer assim, eu me apaixonei pela Marcela. Ou a Marcela olha, poxa, eu me apaixonei pelo João. A primeira impressão que fica é como ela se apaixonou à primeira vista, né? Dizem o amor à primeira vista. Então eu me atraí por ele, me senti atraída. Então a primeira coisa aí é o objeto de desejo. Eu estou agora atraído ou apaixonado pela Marcela, ou atraída e apaixonada pelo João. E aquilo começa a mexer com o meu metabolismo. Meu corpo começa a reagir cada vez que eu penso, vejo, e ele começa a ser o objeto de desejo. Algo que você talvez tente esquecer, algo que você tende a superar, que você não quer saber, mas ele está ali cada vez mais te mostrando que não vai sair assim. Então, o que faz uma pessoa quando se sente atraída por outra? Eu vou tentar conquistar. Quando você pensa nisso, acontece uma mágicazinha dentro de você. Você já mudou, só desejo aquele objeto, para como eu vou fazer para que aquele objeto seja meu. São duas vertentes diferentes, tá bom, criança? E isso acontece com a maioria de todos nós, inclusive nos outros setores, só que tem algumas particularidadezinhas diferenciadas. Aí o que a gente faz quando a gente identifica que a gente está afim do João ou afim da Marcela? E aquilo não passa, aquilo não melhora. Bem, eu vou tentar conquistar. Para conquistar, você precisa abandonar os motivos pelos quais você se interessou por aquele objeto para trazer o objeto para você. E para trazer o objeto para você se sentir bem, para você se sentir feliz, para você se realizar, você precisa ser o objeto que ele deseja, que ela deseja. Entenderam? Então tem uma mágica aí. E há um conflito dentro de você, porque aí são dois senhores reinando. Qual o mais importante? Aquele primeiro que te fez se interessar por aquela pessoa no meio de milhões de outras? Ou aquele que está se anulando para trazer o do outro, para ser o do outro? E muitos vão dizer aí, por isso, depois que eu fui conviver, ela botou as asinhas de fora, ele mostrou a verdadeira personalidade. Por quê? Há um objetivo em trazer o objeto. Eu quero.
e eu quero. Agora, como eu faço para colocá-lo na minha vida? Aí você talvez tenha que esquecer por quais motivos você o quer na sua vida e se tornar o motivo pela qual ele quer ou ela quer você na vida dela. Presta atenção nisso. O papo vai continuar no outro vídeo.